1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por alto preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Diga, Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Sente, meus amados, quando Paulo está escrevendo essa carta à igreja ali em Corintos, ele diz para aquela igreja que Deus nos comprou com alto preço. Você foi comprado com alto preço. Nós fomos comprados com alto preço. E Paulo nos convida a glorificar a Deus no vosso corpo. O preço pago não foi qualquer preço, foi um alto preço. Mas por que de um alto preço? Porque não foi um preço pequeno. Porque o escritor, ele fala que nós fomos comprados por esse alto preço, por um preço alto, por um grande valor. Você já parou para pensar nesse texto que Paulo está dizendo? Se nós fomos comprados por um alto preço, isso significa dizer que nós somos muito valiosos para Deus. Se Deus nos comprou com um grande preço, com um alto preço, isso significa dizer que você para Deus tem um grande valor. Mas por que não foi com um preço pequeno? Por que não foi com um preço razoável? Por que Paulo está dizendo que foi por um alto preço? Em primeiro lugar, foi um alto preço porque o homem estava totalmente escravizado. O homem, a sociedade, a nação estava escravizado. O homem por completo. Quando o pecado entra no mundo, o homem se tornou escravo do pecado. Porque a Bíblia diz que quem peca é escravo do pecado. Ou seja, todo o nosso ser era escravo do pecado, era escravo de Satanás, tinha como seu senhorio as trevas. E agora Paulo está dizendo, você foi comprado por um alto preço. Você que era escravo, Paulo está dizendo que fomos comprados por esse alto preço. O homem que foi feito imagem de Deus, semelhança de Deus, agora está vivendo nessa situação. Está vivendo a domínio do sistema mundano. E Paulo chega a escrever que outrora nós estávamos nessa situação, agora Deus nos comprou com um alto preço. É por isso que ele diz que todos pecaram. Todo mundo pecou e separado ficou da gloriosa presença de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salmista, no Salmo 51, no versículo 5, ele diz, eu nasci em iniquidade, em pecado concebeu a minha mãe. O salmista está dizendo que desde o seu nascimento, ele nasceu pecador. Porque o pecado entra no mundo, o pecado
todos nós nascemos pecadores. É por isso que Salomão diz em Eclesiastes 7, no versículo 5, que não há justo sobre a terra que nunca tenha pecado. Ou seja, todos pecaram. Esta era a condição da humanidade pecadora. E Paulo está dizendo, você foi comprado com alto preço, com um preço alto. Agora devemos glorificar a Deus no nosso corpo. O homem estava derrotado, fracassado, humilhado, escravizado. E Paulo está dizendo, diante de tudo isso, Deus comprou vocês. É por isso que ele diz que é um alto preço. No Salmo 49, o salmista vai falar no verso 7. Ao irmão verdadeiro ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. O salmista está dizendo que por mais bem que eu tenho, por mais fazenda, por mais carro, mesmo assim eu não teria dinheiro, algo suficiente para remir, comprar a minha alma. E agora Paulo diz, vocês não tinham como comprar, remir, mas ele comprou com alto preço, uma quantidade alta. Olha o que Jó vai dizer, no capítulo 38, do versículo 18, ele diz, guardai-te, pois de que a ira não induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. Era alta a quantia do resgate para resgatar a humanidade, para resgatar o homem da escravidão. Foi um alto preço que o Senhor Deus teve que pagar. Somente dessa forma entendemos o versículo que Paulo está dizendo, alto preço, ou seja, Deus pagou alto para você hoje poder bater no peito e dizer, eu sou livre. Foi um grande preço para a nossa liberdade. Se hoje eu estou livre, se hoje você não é mais escravo do pecado, é porque alguém lhe comprou e este alguém lhe pagou caro. Foi um alto preço. Mas quem poderia nos comprar? Jó está dizendo que o preço é alto. O salmista está dizendo que cessaria a tentativa, por mais fazenda que eu tenha, mesmo assim cessaria. Quem poderia nos comprar se todos estavam escravizados, se todos estavam no mesmo buraco, na mesma condição? Quem poderia nos remir? Quem poderia comprar de volta a nossa alma, nos libertar da escravidão, nos libertar do domínio das trevas, nos libertar do império de Satanás? Se eu não posso, se você não podia, se dinheiro cessaria, se fazenda, gado, carro não daria para comprar, quem poderia nos remir? Em Levítico, no capítulo de número 25, a Bíblia diz que apenas o remidor
Ou seja, se alguém tinha um parente escravizado, alguém poderia comprar o seu parente, somente um membro, alguém de dentro da família. Mas como nós, se nós estávamos na mesma sentença, se todos estavam no mesmo buraco, somente, querido, para comprar a alma do homem, deveria ser um Deus homem, ou um homem Deus. Eu não tinha condição, você não tinha. A boa notícia, querido, é que esse homem Deus veio quando você não tinha como remir, quando você não tinha como comprar, como você não tinha como pagar o seu resgate, porque era caríssimo. Esse homem da família veio. Qual, pastor? A Bíblia diz no Salmo 22, no versículo 22, aos meus irmãos declarei o teu nome, que se cumpra tudo que está escrito no rolo. Ou seja, ele nos chama de irmão, parente próximo. É por isso que a Bíblia diz, no princípio era o verbo, a palavra, o logos. A palavra estava com Deus. E a Bíblia diz, e era Deus. A Bíblia continua dizendo que este verbo, a palavra de Deus, se fez carne, como eu e você, como um homem, para poder nos remir. E ele diz, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Esse Deus desce do céu para poder comprar de volta a nossa alma, um parente próximo, sangue como eu e de você, alguém que sentiu dores, cansaço, para poder comprar de volta a nossa alma. É por isso que Paulo diz, você foi comprado com alto preço. E Jesus vai dizer em Marcos 10, no versículo 45, ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, ao carregar aquela cruz, ele estava carregando a nossa liberdade. Quando ele carrega aquela cruz, ele estava sofrendo por nós. Quando ele é pendurado no madeiro, ele estava comprando nós para ele. Estava nos resgatando da maldição da lei, da escravidão de Satanás. Quando ele diz em João capítulo 19, tetelestai, está consumado. Ele estava dizendo, o preço eu paguei. O preço eu paguei. Um alto preço, preço de sangue, um alto preço. É por isso que a Bíblia diz em Isaías 53, que quando ele está sofrendo, ele estava dando a alma dele em oferta pelo pecado, para poder nos libertar de toda as trevas. Você foi comprado por um preço alto. Você pode dizer para quem está do seu lado, você foi comprado por um preço alto. É por isso que no dia da ceia, em Mateus 26,
No versículo 26, enquanto ele comia, ele toma um pão, abençoa, parte aos discípulos, ele diz, toma isto. Ele diz, isso é o meu corpo. A seguir ele toma um cálice, tendo dado graça, também dá aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Ele pagou o preço. E quando ele paga o preço, que ele clama na cruz do Calvário, Pedro mais tarde chega com uma mensagem dizendo, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com coisas corruptíveis que vocês foram resgatados da vossa maneira de viver. Ele diz, mas foi com sangue, o sangue do Cordeiro imaculado, o Cordeiro de Deus, o Santo de Israel. Não foi com coisas corruptíveis, não foi com prata, não foi com ouro que fomos comprados, mas com o precioso sangue de Cristo. Paulo diz em Gálatas 3,13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Existe dois impérios. Existe o império a qual o homem estava escravizado. O império de Satanás, algo forte. Império é algo forte. E a Bíblia Sagrada diz que outrora nós fazia parte desse império, o império das trevas. Em Colossenses capítulo de número 1, no versículo 3, a Bíblia diz que ele nos resgatou do império das trevas e nos coloca para o reino do seu amado Filho Jesus. Foi um alto preço. Você vale muito para Deus. Em Atos capítulo 20, a Bíblia diz, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. A Bíblia diz que ele nos deu, pagou pelos nossos pecados, para nos desragaiar, arrancar deste presente século. Imagine alguém que está enterrado, alguém que está firme ali no mundo, no sistema mundano, e Paulo está dizendo que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida, nos arrancar do presente século. É um alto preço. Você já parou para pensar nesse grande preço? Nesse alto preço. Apocalipse capítulo de número 5. João, ele tem uma visão. Eu queria lhe chamar a atenção para esse texto. Apocalipse capítulo de número 5. Vi na mão direita aquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Ele diz, vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra,
nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João diz, eu chorava muito. Quando João vê essa cena, ele diz, eu chorava muito. Porque nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Todavia, João diz, um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, quem? Um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são o Espírito de Deus enviado por toda a terra. Então veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 viventes, os 24 anciões, prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa e taça de ouro, cheio de incenso, que são as orações dos santos. E entoava novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue ele compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus constituir-se reino, sacerdote, e reinarão sobre a terra. No trono de Deus tinha um livro selado com 7 selos. E ninguém era digno de abrir e nem olhar o livro na mão do Deus Todo-Poderoso, aquele que se assenta no trono. E João, quando vê essa visão, ele diz, eu chorava muito, porque nem no céu, nem na terra, ninguém era digno de abrir o livro e nem olhar, nem serafins, nem arcanjo, nem Miguel, nem querubins, era digno lá no céu de pegar o livro da mão do Deus poderoso. Nem na terra, nem Pedro, nem Maria, nem João era digno de pegar o livro. E João se desespera, até que alguém chega para ele e diz, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, este venceu, este é digno de abrir o livro, este é digno de pegar o livro. E ele pega o livro do Deus poderoso e ele diz, ele compra para ele resgata para ele todas as nações, todas as tribos. Ele é digno. Você pode ficar de pé. Ele é digno. Você foi comprado com alto preço. Você foi comprado com preço alto. Foi um grande preço. Foi um alto preço. Digno é o Cordeiro de abrir o livro. Digno é o Cordeiro que foste morto com
compraste para Deus o que procede de toda a tribo. Eu queria que você fechasse os seus olhos e falasse para Ele: digno és tu,